E já estamos em direto, sim. Mais uma vez, para não fugir à falta de originalidade, não te vejo e vou aproveitar para fazer a operação da praxe. Sim. E que está aqui mesmo a ser feita neste instante enquanto tu chegas ou não chegas. Eu espero que chegues. E que fiques. E que possas de alguma forma beneficiar do que se vai seguir. E estamos agora, sim, já vejo uma pessoa, não vejo a quem. Boa tarde. Se estás a assistir no mesmo fuso horário que eu, então é boa tarde para ti também. Que sejas muito bem-vinda e bem-vindo quando chegares. Mais uma vez vamos falar sobre propósito de vida na ótica das pessoas como das organizações, em mais uma diferenciação que eu vou procurar desenvolver para enriqueceres cada vez mais a tua paleta de cores, o teu conhecimento sobre a expressão autêntica de quem és, a tua capacidade de então libertares cada vez mais desse teu melhor, desse teu perfume, que tanta falta faz ao mundo, tanta falta faz. Sim, que sejamos cada vez mais a querer entrar claramente nesse caminho de fazermos a diferença com aquilo que somos. Colocarmos isso como prioridade fundamental nas nossas vidas, independentemente daquilo que podemos dedicar-lhe no momento em que nos encontramos agora, desse mesmo caminhar. Porque se colocarmos alguma coisa que de facto está em adesão profunda a quem somos, então eu posso te garantir que vamos receber, vais receber cada vez mais poder da ativação do teu melhor, cada vez mais recursos, cada vez mais capacidade, cada vez mais energia, cada vez mais vontade, disposição. O teu compromisso vai ficando cada vez mais claro, cada vez mais sólido, cada vez mais forte. Sim. E hoje vamos falar sobre papéis. Papéis, sim. Vamos falar sobre papéis e eu espero que apareças em breve. Ainda não te vejo, mas eu vou seguir. Espero que apareças. Se não puderes ver agora, obviamente, poderás ver depois. E terás então acesso a esta perspectiva dos papéis. Então, mas o que é que nós podemos perceber sobre os papéis da nossa vida propositada? De vivermos então com propósito, de termos então essa clara noção, essa clara experiência de que estamos a respeitar o melhor que há em nós, que estamos a pôr isso cá para fora, sobre a forma de competências, de talentos, de dons, de todo o tipo de expressões dos interesses que temos, das paixões que albergamos, das visões, dos sonhos que nutrimos, que alimentamos ou que nos ocorrem repetidamente a pedir, a baterem à nossa porta, a pedir para receberem a nossa atenção. E então, esta visão sobre os papéis, basicamente, é uma forma de nós entendermos que qualquer função que possamos desempenhar em prol do propósito é uma função abençoada, é uma função que vai libertar muito mais do seu perfume do que o contrário. Portanto, vai acontecer que vamos ter essa capacidade, essa possibilidade, essa oportunidade de levar à máxima expressão esse mesmo papel. E temos vários papéis nas nossas vidas, não só profissionais, não só tipicamente de aprendizagem ou contribuição em termos de um serviço, em termos de uma carreira, em termos de uma organização, mas qualquer papel que nos convoque na vida a ser representado, inclusive os papéis da parentalidade, os papéis dos relacionamentos, da família. Tudo isso está diretamente relacionado e, obviamente, vem implicada esta dimensão dos papéis. E aqui ocorre-me partilhar contigo uma frase do grandíssimo gênio renascentista Leonardo da Vinci. Ele dizia, porque na verdade o grande amor nasce do grande conhecimento da coisa amada. Eu penso que eram estas as palavras dele, não estou certo se eram exatamente estas. E basicamente o que isto nos está a dizer é: nós,
quanto mais sabemos sobre as realidades que fazem parte da nossa expressão autêntica de quem somos, melhor, mais vontade, mais amor, lá está, vamos ser capazes de deixar que naturalmente se liberte através de nós nessas expressões. E então, em termos de papéis, o que é que nós podemos pensar? Podemos pensar que se abordarmos todos os papéis que temos de desempenhar na nossa vida, que se prestam a ser desempenhados, ou pela nossa própria escolha, ou porque fazem parte daquilo que a vida nos está a pedir num determinado momento, nós aparentemente não escolhemos isso, mas está no nosso lote, está no nosso tabuleiro de trabalho, está à nossa frente para nós encararmos e para nós lidarmos. Certo? E nessa busca da mestria pelo papel, nessa busca da mestria pelo desempenho propositado, pelo esse desempenho então em que nos investimos, em que colocamos, como já disse várias vezes também, e disse Fernando Pessoa, e eu já citei aqui várias vezes, quando pomos o mínimo, tudo o que somos no mínimo que fazemos, seja qual seja o papel, não importa. Pode ser um papel transitório, pode ser o papel de ser passageiro num autocarro. Vai durar X minutos do ponto A ao ponto B. Pode ser um papel para a vida, como um papel de seres pai, por exemplo, ou mãe. Ou pode ser qualquer outro tipo de papel com um desempenho intermédio. Se tiveres então essa disposição para procurares com o mínimo de reservas possível, portanto com o máximo de entrega e de compromisso possível, dares o teu melhor, colocares o melhor de ti nesse papel que está a ser desempenhado da forma apropriada e obviamente ajustada ao tipo de papel e àquilo que ele pede em termos da tua expressão, pois então estarás no caminho para encontrar propósito, para manifestar propósito, para consumar propósito na tua vida, sem margem para dúvidas que se adotares esta atitude vais encontrar com mais ou menos uma pérola, uma pepita de ouro da vivência do propósito. Nós vamos mesmo libertar expressões autênticas de quem somos, nas quais reconhecemos-nos verdadeiramente como somos, quando nos investimos de uma forma desapegada e simultaneamente comprometida em entrega àquilo que estamos a fazer. Não é? E há a esse nível uma área da expressão humana que, por muitos de nós que pensamos em propósito ou que vamos em busca desse propósito nos nossos caminhos de vida. Peço desculpa, dei aqui um toque no fio, vou voltar a orientar, já está. Que é uma área que muitos de nós que estamos no desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, espiritualidade, não damos grande atenção. Que seja uma área que devamos explorar, penso eu, que muitos de nós não damos. Eu, pelo menos, já encontrei várias pessoas que, de facto, têm uma clara preponderância para pensar isso não é muito importante para fazer coisas. As pessoas que têm uma atitude mais em busca do sucesso, mais ambiciosa, eventualmente, mais motivada, não tendem a ver essa área que eu vou agora referir como uma área significativa. Mas ela é uma área muitíssimo significativa e é a área da expressão criativa cênica, da representação, basicamente, que se pode exprimir através do teatro, através do cinema, através de outros formatos televisivos, em que nós lidamos com o paradoxo, o grande paradoxo da ficção, com a oportunidade de fazer com que ele seja um espelho para os papéis que nós sentimos que são mais significativos para nós desempenharmos num determinado momento, consoante a ressonância que sentimos com esses papéis que estão a ser desempenhados então na ficção. Porque como dizia e como diz o aforismo da teoria da narrativa, que diz que a ficção é a mentira que conta a verdade. A ficção é a mentira que conta a verdade. Nota bem esta ideia. A ficção é a mentira que conta a verdade. E, portanto, se a ficção é a mentira que conta a verdade, a ficção é algo que foi engendrado, se assim quisermos, naquela forma que estamos a assistir, para, se soubermos
escolher esses conteúdos de ficção, se soubermos interagir também com esses conteúdos de ficção de uma forma proativa e sem ser só passiva, receptiva de consumo, se conseguirmos interagir com esses conteúdos numa ótica de cocriação, então podemos reconhecer que não só nos filmes, mas também outros formatos de ficção, como livros de ficção, romances épicos e outros formatos, inclusive poesia épica, por exemplo. E nós sabemos que grandes clássicos da história da humanidade que transmitiram lições intemporais foram escritos nesse mesmo formato. Estou a pensar, obviamente, nos grandes épicos da Odisseia e dos Lusíadas, que são épicos que eu considero claramente propositados. O épico da Ilíada já não considero tão propositado, mas estes que falei considero também claramente propositados. E a Eneida também considero um épico propositado. Eu não sou especialista, atenção, de literatura clássica, mas revi estes trabalhos em termos daquilo que são a sua importância para nós. Faz sentido a ti que estás a ver? Queres comentar? Algum sentido que faça? Se quiseres comentar, por favor, deixa aí nos teus comentários. Julieta, faz sentido isto? Penso que já entraste na transmissão. Não tenho agora a indicação que estejas a ver, mas se fizer sentido, por favor, partilha. Faz sentido pensar em vermos filmes que nutram a expressão criativa autêntica de quem somos, vendo-nos refletido em determinados papéis que ali estão desempenhados? Faz sentido pegar nessa ideia como uma perspectiva complementar à construção deliberada de competência e de proficiência de mestre nos papéis que fomos vendo ao longo de transmissões anteriores? E de facto podemos então levar essa abordagem mais sistematizada, mais operacionalizada, mais de processo, de não ficção. Que essa abordagem pode ser complementada então com o nosso mergulho nas artes de ficção e que isso pode não ser tão complicado assim, que isso pode ser algo até bastante acessível de fazermos. Por exemplo, eu tenho aqui ao lado um livro que li pela primeira e única vez em 2015 e que vou aproveitar para partilhar contigo. E que li este livro porquê? Ainda antes de referir o título. Li este livro porque estava precisamente a ler sobre géneros de escrita, de escrita, de história, de storytelling. E o editor que escreveu o livro, o Sr. Sean Coyne, e o título do livro é The Story Grid, portanto era um livro para edição muito sistemático, muito virginiano, muito atento aos detalhes e aos pormenores, muito trabalho de filigrana, de grãozinho de areia, de tentar ver o que é que funciona, de facto, nas melhores histórias, as histórias que possamos escrever, seja para um romance, seja para um guião televisivo, seja para um filme, o que seja. E então eu estava a ler esse livro, e ele falou que o melhor livro que eu tinha visto, tinha tentado ser autor, e que o melhor livro que ele tinha lido, tinha sido este livro que eu tenho aqui, A Practical Handbook for the Actor, e que é um livro muito pequeno, é um livro que tem 94 páginas e que se lê muito bem, é em inglês, mas lê-se muito bem, numa tarde lê-se este livro. E é um livro que dá-nos precisamente uma síntese condensada daquilo que é verdadeiramente significativo para entendermos o desempenho de papéis, obviamente na ótica da representação, na ótica do ator, mas se nós reconhecermos, e nós reconhecemos isso com facilidade se pensarmos em dimensões do desenvolvimento humano mais convencional, como o roleplay. E se pensarmos que ir diretamente à fonte, onde podemos libertar lições da aprendizagem, das áreas criativas, pode ser extremamente profícuo para nós ampliarmos o intervalo de banda, a largura de banda, na qual estamos deliberadamente expostos a propósito, então eu penso que temos muito a ganhar com isso. Porque se de facto formos capazes de expandir a nossa exposição a propósito, através também dos conteúdos de ficção que consumimos, através dos filmes que vemos, dos livros de ficção que lemos, ou de quaisquer outras experiências, uma peça de teatro, uma ópera, por exemplo, que tenha codificadas então essas lições, então temos o caminho aberto para fazermos
Então, essa integração e termos uma vida propositada cada vez mais ampla, cada vez mais capaz. E podemos pensar em filmes favoritos nossos porque é que nos inspiraram tanto aqueles filmes e porque é que aqueles papéis nos marcaram tanto naquela altura. Queres partilhar aí nos comentários algum filme que tenha inspirado e que tenha marcado? Um filme que te recordas que tenha inspirado, tenha marcado? Eu tenho um filme que sempre me inspirou imenso e que continuo a dizer que ainda é o meu all-time favorite como filme, não é? Depois, mais tarde, foi desafiado por o filme Invictus, também com um dos atores desse meu filme favorito, este filme Invictus, com Morgan Freeman e Matt Damon a representarem então a história envolvendo Nelson Mandela. Nelson Mandela na inspiração então do capitão da equipa de rugby da África do Sul antes de se tornarem campeões do mundo. E estou a ver aqui o teu comentário, Julieta, e vou já usá-lo para co-criarmos esta transmissão. Na minha perspectiva, pode ajudar a abrir os nossos horizontes, inspirar. Diria que depende do filme, barra enredo também, claro. Mas há visões postas em filmes, teatros, livros, supostamente ficção, mas são uma porta para uma realidade futurista. Trazendo o tal remover do véu, estes conteúdos podem fazer isso mesmo, ajudar a ver. Completamente de acordo. É uma das perspectivas que eu acho que são extremamente interessantes. É extremamente interessante. E o que é extremamente interessante é termos a oportunidade, como eu estava a dizer, de olharmos, não sei se concordas, se queres partilhar, olharmos especificamente para os papéis que estão a ser desempenhados, para as cenas, para os atos, para as partes da narrativa que mais mexem connosco e descontarmos, obviamente, os efeitos cénicos e os efeitos de estímulo mais bombástico, não é? Que, por exemplo, acontecem em filmes de ação ou em cenas mais íntimas e tentarmos entender o que é que na estrutura do que ali está possa fazer sentido para o nosso propósito. Termos isso em pano de fundo, temos essa perspectiva em pano de fundo. O que é que nesta história pode fazer sentido para a minha própria história? O que é que então este aforismo da ficção é a verdade, é a mentira que conta a verdade? O aforismo que eu penso que já chegaste a apanhar ainda, Julieta, que já tenhas entrado na transmissão. O que é que este aforismo pode fazer para a minha capacidade de viver cada vez melhor a minha própria história? A minha própria história autêntica, a própria expressão autêntica de quem sou, através dessa narrativa, então, desse desdobrar e da minha capacidade de, então, interpretar aquilo que vou vivendo e de gerar significados positivos e construtivos a partir disto. E como eu ia dizer, o meu filme favorito, então, é Os Condenados de Shawshank, ou no original, The Shawshank Redemption. E eu, sem saber porquê, sempre, além de ser uma história incrível, não é? Sempre gostei, adorei esse filme logo quando ele saiu, vi esse filme ainda muito novo, e fui sempre mantendo esse filme presente e basicamente, claro, esse filme tem uma moral da história incrível, que é que mesmo atravessando injustiças, nós somos capazes de dar a volta por cima, somos capazes de aplicar o nosso engenho para superar essas dificuldades e não temos de fazer muitas ondas para que isso aconteça. Podemos estar em contextos altamente adversos, passar por algumas das piores coisas que se pode passar enquanto ser humano e mesmo assim nunca perder a esperança. Não é? Hope is a good thing, dizia o Tim Robbins ao Morgan Freeman na carta que lhe deixou e que ele encontrou enterrada debaixo daquela grande árvore onde tinha algum dinheiro também e as pistas necessárias para o Morgan Freeman não encontrar então em Zihuatanejo, onde o Tim Robbins tinha então o seu barco e fazia uma vida tranquila e depois das provações, uma vida serena, pacata, cheia de calor para derreter as más memórias, como ele dizia. Não é? Este é um dos meus filmes favoritos e há outros que podem te inspirar por diversas razões. Que filmes serão esses? Por norma, há alguns géneros de história que te devolvem papéis que tu podes usar para construir e entender melhor os papéis ideais ou os papéis arquetípicos que estão a operar na tua motivação, no teu caminhar, no teu sonho. E alguns desses géneros são muito evidentes. Evidentemente, os filmes que abordam temas relacionados com a educação, o género de educação. O género de redenção que eu já falei é outro, não é? E no género de educação lembro-me de um filme com a Michelle Pfeiffer, que também adorei. Um filme imenso, não é?
e que é um filme que eu tenho aqui anotado que escapa o meu nome, Dangerous Minds, exatamente. Não sei se recordas desse filme em que ela era professora numa escola bem complicada nos Estados Unidos, uma escola de subúrbio norte-americano, com a população de zonas bem carenciadas, criminalidade, todo o tipo de desafios, não é? Lares desfeitos, disfuncionais. E ela arranjou uma maneira de envolver os miúdos a escreverem a sua própria história. Não sei se te recordas. E então eles criaram então esse entardecer da narrativa. E foi um filme magnífico, com relações profundas que criaram entre eles e a professora, etc, etc. Um filme incrível. Portanto, num género também se presta bastante a isto. Outro género que se presta muito a entendermos papéis para o nosso propósito são o género do drama, não é? Em especial aqueles filmes que defendem uma causa, e as pessoas são muito férreas na defesa dessa causa que é muito importante para elas. Por exemplo, temos um filme chamado Erin Brockovich, não sei se te recordas, com a Julia Roberts, em que ela foi até às últimas consequências para, na justiça, defender a sua causa. É um filme propositado claramente e que também pode inspirar, então, esse nosso lado de defendermos e pugnarmos em prol de coisas que são importantes para nós e reconhecermos, então, naquela personagem que está ali retratada, como é que nós podemos, então, desempenhar papéis que estejam em relação com aquela mesma personagem. E depois temos outros filmes que são mais bombásticos, mas que também têm, se fizermos uma investigação mais profunda, uma realidade histórica por trás que justifica. E estou a pensar, por exemplo, no filme bombástico 300, não é? Que teve o protagonista do lado persa, o Rodrigo Santoro, não sei se recordas desse filme. E esse filme basicamente retrata de uma forma ali muito hollywoodesca e bombástica, lá está, o papel que supostamente um conjunto de 300 soldados espartanos teve na contenção do grande exército de Xerxes, não é? O imperador persa, queria conquistar a Grécia Antiga, mas tinha de passar por aquele estreito antes, e aqueles 300 homens sacrificaram a sua vida para conter uma tropa estimada em 1 milhão de homens. Isto é completamente impressionante. O tempo suficiente, sabendo que iam ser totalmente aniquilados, o tempo suficiente para chegarem reforços que pudessem preservar a civilização grega, antiga. E a narrativa e a interpretação é, com isto, preservar a civilização. Não é? Portanto, há aqui uma dimensão de propósito muito claro também, não é? Um propósito além da própria pessoa a ativar níveis de propósito. Nós já vimos aqui os níveis de propósito coletivo, propósito comunitário, humanitário até, se pensarmos que a civilização grega antiga subjaz à fundação da nossa própria civilização. Portanto, tem impacto direto no propósito humanitário. Se quiseres ir mesmo mais além e seres ainda mais freak, entre aspas, na interpretação do teu propósito, como eu te recomendo que sejas e como eu tenho defendido ao longo destas transmissões. E veja aqui o teu comentário. Já tinha visto, Julieta, queria só fazer a exposição. Um dos últimos filmes que gostei de ver foi o Parasite. Olha, não conheço, mas já tenho uma boa dica. Gosto de filmes com desafios e reflexões psicológicas, decision making e questões éticas. Tudo temas incrivelmente interessantes para filmes. Por falar nisso, há um outro filme que penso que é com o George Clooney, que eu anotei aqui na minha nota há pouco, não me recordava de utilizar. Penso que é Up in the Air, eu posso confirmar aqui na nota, em que ele basicamente é um consultor de downsizing corporativo. Up in the Air, exatamente. Ele é um consultor de downsizing corporativo e o filme gira todo em torno desse trabalho altamente ingrato e que de facto toca nestas questões que nós estamos aqui a falar, nas questões de decision making e das questões éticas. E, se te recordas, não sei se viste este filme, Julieta, que estás aí, que sei que estás a ver, agora, a dada altura, está a acontecer que o George Clooney está a ter uma conversa com uma pessoa que está prestes a ser colocada em layout, a ser despedida, e ele tem uma troca em que desafia claramente essa pessoa a seguir os seus gostos mais profundos, os seus gostos ainda quando não estavam deturpados por todo o processo de sociabilização que aquela pessoa foi sujeita, e está a desafiar aquela pessoa a seguir, de facto, o caminho da culinária naquela altura, com aproveitar a oportunidade que vai receber com um montante
relativamente razoável, ou significativo até, e então seguir em frente, dedicar-se a essa atividade. E nós temos multinacionais que nasceram dessa mesma maneira. Eu estou-me a lembrar, eu penso que já referi aqui. E agora comenta, Julieta, vi esse filme que referiste há coisa de um mês. Excelente matemática do propósito, sim. É mesmo. E não sei se sabes, Julieta, e tu, que estás a ver, que estás agora a aparecer aqui para ver, não sei se sabes que o senhor Coronel Saunders, o fundador da Kentucky Fried Chicken, ele depois só fundou o Kentucky Fried Chicken depois de se reformar do exército norte-americano. E já tinha mais de 60 anos. Eu penso que ele teria 66 anos, se a memória não me atraiçoa. Sim. E decidiu então levar a sua receita de galinha frita às portas de vários restaurantes. Penso que terá batido à porta, não sei se foi de 1000 restaurantes, reza a história. 1000 restaurantes. Sempre a receber não, como resposta. E depois decidiu entrar ele mesmo na atividade da restauração e, evidentemente, há outros contornos de desafio, mas o resto é o que nós já sabemos. É uma das maiores, independentemente de podermos defender ou não e, aquele tipo de nutrição, aquele tipo de alimentação que eu não defendo, mas é um exemplo. É um exemplo de aproveitar uma oportunidade, de lançar uma outra carreira numa etapa da vida que muita gente já só quer fazer todo tipo de coisas, exceto pensar em trabalhar, neste sentido, né? Ou lançar num novo negócio, e foi o que fez. Foi o que o Sr. Coronel Sanders fez. Isto para dizer que então temos esta possibilidade de construir o nosso papel, os nossos papéis e os nossos papéis propositados, e eventualmente até aquele papel muito mais específico, muito mais concreto a partir do qual queremos alavancar todos os outros e queremos tornar central, nuclear, não só a partir daquilo que nós temos acesso na área da não-ficção e no desenvolvimento humano, como com os conteúdos de ficção, que vão ajudar então a enriquecer a clareza da nossa visão, a nossa capacidade de ativar essa mesma visão, nos inspirarmos a partir dessas fontes alternativas e fazê-lo de uma forma bastante fixe, não é? Podemos estar a consumir ficção e ao mesmo tempo estarmos a entender de que forma é que isso pode alimentar e ativar o nosso propósito e já estarmos preparados para isso, sem sermos, entre aspas, apanhados na curva, por assim dizer, para usar uma expressão mais coloquial. Eu parece muito interessante. E, portanto, eu recomendo que faças isso na tua vida, no teu caminho de vida, da melhor forma que tu sintas que é possível. E, claro, e se puderes também alavancar o processo combinando várias fontes, melhor ainda. Eu tenho aqui 3 livros ao meu lado e que eu considero incríveis em termos de ficção propositada. Um deles é o primeiro que está aqui por baixo, que é um livro que tu certamente já ouviste falar, que é um livro muito conhecido sobre o propósito de vida, que é O Alquimista, de Paulo Coelho. Não é? Esse excelente livro que lançou Paulo Coelho para a ribalta e que também ele teve uma história, uma jornada que reflete a lenda pessoal do próprio Paulo Coelho, não é? Para usar a própria terminologia dele, em que este livro só descolou, por assim dizer, depois de Paulo Coelho bater à porta de uma segunda editora, e eu penso que já passavam 7 anos da data da primeira publicação. E o livro não tinha tido muito sucesso, penso que tinha vendido, não sei se tinha vendido 1000 exemplares ou 2000 exemplares, o que é bastante pouco para o mercado brasileiro. E, no entanto, o Paulo Coelho simplesmente disse, não, eu senti que este é o momento para eu agora tentar relançar este livro. E fez isso, e o livro começou a escalar, começou a ser falado, a ser recomendado, passa a palavra, e o resto é história. A história que sabemos é um dos livros mais vendidos de língua portuguesa do século XX. Vendeu milhões e milhões e milhões de exemplares, traduzido em múltiplas línguas. Chegou a ter... penso que está ainda, não sei se vai alguma vez avançar como filme realizado, mas ou se já chegou a ser e me escapou, mas tinha um guião para ser executado em Hollywood. Este é um dos livros, evidentemente, que podemos claramente apoiar-nos e que está aqui na transição, lá está, porque é uma ficção, é um género de escrita que também está vinculado ao desenvolvimento humano, se quiseres. E outro livro é o livro que eu falei ainda há poucas transmissões atrás, o Fernão Capelo Gaivota, ali Richard Bach, um livro extraordinário. Um livro extraordinário sobre o tipo de desafios que temos na expressão criativa autêntica de quem somos e de como isso pode afetar os egos
de quem não se revê nessa expressão, nesse tipo de expressão, de quem não se permite ter esse tipo de expressão, e de como esse efeito de grupo, muitas vezes, e de manada, por assim dizer, pode de facto ser um obstáculo com o qual temos de lidar, mas que mais à frente podemos vir numa fase de empatia e de entendimento maior da nossa parte, podemos vir a entender de facto que foi fundamental termos sido sujeitos a esse tipo de influências também para nos dar aquele traquejo, aquele músculo, aquela força do treino em avançarmos mesmo perante as dificuldades, as adversidades, as resistências, as incompreensões dos outros. Portanto, é mais um livro claramente que eu, em termos de ficção, recomendaria para tu reveres e perceberes como é que estás a construir os teus papéis e o teu papel e a tua posição em contextos eventualmente até mais adversos. E numa tónica diferente das resistências, mas mais da falta de referências e da ausência de apoios, mas da persistência e da sensação serena, tranquila, profunda e anónima e silenciosa de cumprir um propósito. É um livro maravilhoso, que eu também já falei aqui, já mostrei aqui, que é O Homem que Plantava Árvores, que é um livro absolutamente extraordinário. E mais uma vez, como estes livros que eu falei antes, O Alquimista e o Fernão Capelo Gaivota, é um livro que se lê em muito pouco tempo. Muito pouco tempo. O Alquimista lê-se em mais algum tempo, mas também não é um livro grande, nem nada que se pareça. Fernão Capelo Gaivota lê-se em 2 horas e Um Homem que Plantava Árvores, 1 hora, chega para leres o livro. Claro, se quiseres ir mais profundamente e rever certas partes, podes demorar mais tempo ao tomar notas, mas são livros que têm uma facilidade de assimilação e uma potência na inspiração que são incríveis, livros incríveis. E a personagem então deste livro, O Homem que Plantava Árvores, conta a história de um homem viúvo, sim, que sozinho reflorestou toda uma região. E a forma como o fez, e a atitude como o fez, toda a construção desta personagem, o seu caráter, a força do seu caráter é tão inspiradora para aqueles de nós que podemos sentir que temos falta de referências, que estamos sozinhos no caminho, ou que estamos a atravessar por uma paisagem mais árida, mais desértica do nosso caminhar. É um livro incrivelmente inspirador que eu te recomendo. E este é o terceiro. E o quarto, e eu gostava de finalizar com um autor português, é o que vou fazer, e até vou mostrar a capa do livro. E eu já falei sobre este livro. Eu já publiquei no Facebook sobre este livro, já não me recordo se falei sobre este livro nas transmissões. Memórias de um Despertar, do autor Pedro Elias. Eu penso que partilhei que foi o livro mais genialmente surpreendente que me lembro de ter lido. E continuo a pensar o mesmo. Além de ter sido o último livro de ficção propositada que me recordo ter lido. Sim, este livro, Memórias de um Despertar. Ou lido pela primeira vez, porque depois, entretanto, já voltei a reler aqui, precisamente, o Fernão Capelo Gaivota. É um livro incrível. Este livro é um livro incrível. É um livro que dá corpo, em termos de narrativa de ficção, a um conjunto de narrativas e de mitos que estão associados à história de Portugal e ao nosso propósito. Eu também já fiz uma transmissão sobre isto, se quiseres ir ver, sobre o propósito de Portugal. O mito português é o nome da transmissão. E este livro tem uma forma de expor como se traduziria, concretizar esse mito do propósito de Portugal, o principal mito do propósito de Portugal, que na minha opinião é precisamente a participação nesse quinto império da evolução da humanidade, que seria protagonizado então pelos portugueses, que teria um papel significativo, sem prejuízo, volto a recordar, para a participação de quaisquer outros povos, de quaisquer outros países, de quaisquer outras nacionalidades. Sim, é importante que isto fique muito bem claro. Mas mesmo assim, este livro é, considerando essa ressalva, este livro é absolutamente extraordinário e é um livro perfeitamente eclético, se quiseres, fraterno, no melhor dos sentidos, num sentido em que respeita a nossa própria gênese, a nossa própria constituição e incentiva e inspira outras gêneses, a reconhecerem aquilo que os move, aquilo que os motiva, nesse nível, nesse substrato psíquico que me parece muito importante para o nosso próprio propósito, como já te disse, que é reconhecermos o propósito
coletivo, ou os propósitos coletivos, nos quais nos inserimos em um desses níveis fundamental e que foi ativado durante séculos da história da humanidade, é o propósito ao nível das nações, dos países, atribuir uma causa associada à nacionalidade que, se tomada, se torneada se necessário for, mas considerada de forma construtiva, produtiva e benévola, em prol de todos, pode ser extremamente motivador. E, portanto, este livro é um livro incrivelmente surpreendente e também na clareza da visão dos contornos, dos detalhes de como se operariam revoluções políticas, económicas, sociais, culturais em Portugal a partir dessas ideias. Portanto, recomendo vivamente este romance, que não vais ficar mal servido. E hoje eu, como questão, só te perguntava-te que papel ou que conjunto de papéis, em 15 segundos, para tu escreveres, é que tu achas que mais terias a ganhar se usasses a ficção para os enriquecer e empoderar. Volto a repetir. Que papéis propositados te ocorrem, que tens, que seriam altamente beneficiados, enriquecidos e empoderados pelo teu recurso à ficção, às formas de ficção que falámos. 30 segundos a partir de agora. Dez segundos. Muito bem. Muito bem. Julieta, alguma coisa que tenha-te ocorrido, que queiras partilhar? Ou ocorreu-te alguma coisa, quer queiras partilhar especificamente ou não o conteúdo daquilo que tenha ocorrido? A perspectiva gêmea desta, e que eu espero que possas fazer quando terminar esta transmissão, ou noutra altura que te sintas apropriada, é pensares que obras de ficção, que obras tipo ficção, formatos de ficção, gostavas de associar ao teu investimento em melhorar, libertar mais propósito em cada um desses papéis. Essa é a questão que eu te deixo, é a questão que eu te faço aqui. Se tiveres alguma questão sobre isto, se quiseres alguma dica minha que eu dê rapidamente, ou se quiseres, claro, a minha participação no teu caminho como parceiro de propósito, de forma profissional, especializada e totalmente aderente a ti, à tua realidade, então sim, eu tenho todo o gosto em participar nesse teu caminho e podes enviar ou uma mensagem aqui nesta plataforma para despoltarmos o processo, ou um e-mail para julio@juliobarroco.com. Eu tenho todo o gosto em receber-te ou numa sessão de aconselhamento propositado para libertares de facto de uma forma mais específica, mais clara e mais fluida aquilo que é para libertar no teu propósito agora, seja a descobri-lo, seja a transitar para um novo nível dele, ou seja a ser ainda mais excelente nesse mesmo propósito, ou então na jornada de acompanhamento propositado, que é um processo mais estendido no tempo e que vai durar 3 meses, em que vais revolucionar completa e profundamente a tua vida. É a minha promessa. Vais ver como será extremamente gratificante se escolheres fazer esse percurso, que é um projeto e um caminho para ti. E claro, se souberes quem tenha mesmo necessidade para libertar o melhor de si na sua vida agora, deste conteúdo ou desta possibilidade que eu estou agora aqui a partilhar contigo, partilha com essas pessoas. Partilha este vídeo ou na tua cronologia, ou em mensagens privadas, em grupos do WhatsApp, do Facebook. Eu já sei que já andam pessoas, embora não tenha aqui uma audiência muito numerosa, eu sei que estes vídeos já foram partilhados em várias plataformas. Já foram partilhados no WhatsApp, já foram partilhados no LinkedIn, já foram partilhados no Facebook, em grupos, nas cronologias, eventualmente por mensagens. Também aqui no Facebook, além do WhatsApp.
Façam isso, continuem a fazer isso. Eu tenho todo o gosto, ainda tenho espaço para receber mais caminhos propositados no meu tabuleiro de trabalho e de criação. Tenho todo o gosto em receber-te. Mas agora aqui a tua resposta, Julieta. Sim, ocorreu sim. Por algum motivo estou a pensar em filmes de ação e no estilo Gladiador. Sim, também. O estilo de filmes de ação só não o referi porque é preciso fazer uma triagem, uma peneira, aplicar a peneira para selecionar num mar de ofertas aqueles que verdadeiramente possam fazer mais sentido para ti. Mas sim, e qualquer filme pode libertar propósito, basta que tu o reconheças como tal, certo? O filme Gladiador, com certeza, pode despoltar, libertar essa capacidade de levar-nos até às últimas consequências um esforço vital. Não é? Embora o filme Gladiador, na minha perspectiva, para além de ter algumas imprecisões históricas que eu considero importantes num filme daquele género, eu gosto do filme, mas é um tanto ou quanto retorcido em alguns personagens, confesso, que gosto mais de os ver a representar no tipo de filmes. E estou-me a referir mais ao Joaquin Phoenix, claro. Mas é claro que também é um filme... E os filmes de ação têm uma coisa muitíssimo útil para propósito. É como a palavra indica, a ação. Eles entram em ação. Eles agem no terreno. E há, sim, muito, muito para aprender com filmes de ação e da forma como eles podem ter mundos internos e narrativas menos ricas em termos de enredos, e não serem tanto esses filmes que ganham Oscars, obviamente, mas quando é necessário, entre aspas, dar fogo à peça, podem ser ajudas preciosas. Portanto, Julieta, vai, avança, força com esse filme, se sentes que faz sentido para ti, mesmo que não consigas fazer uma associação mais direta, nem na pergunta que respondeste há pouco, nem na pergunta que possas vir a responder de uma forma ainda mais elaborada mais à frente. E por hoje, por agora é tudo. Muito obrigado mais uma vez por estares, em especial a ti, Julieta, sempre presente, sempre participante, contribuidora para estas transmissões. Amanhã vamos falar sobre a tribo. A tribo. O que é que podemos falar sobre tribos e sobre a tribo? O que é a tribo no contexto do nosso propósito? É sobre isso que vamos falar amanhã. Espero ter-te aqui para partilharmos mais uma transmissão que faça a diferença no teu caminho. Na expressão autêntica de quem és. Precisamos disso. Namasté. Bom resto de serão. Até amanhã.